Olá pessoal, bom dia a todos. Bom dia, Tiago. Você é o primeiro a entrar. Muito prazer em receber você aqui, meu amigo, representando aí Instituto IFNS de Fomento aos Negócios Sociais aí do Rio Grande do Sul, grande parceiro. Muito bom ter você aqui sempre nessas bate-papos, sempre nessas nossas lives aí, nesse conteúdo que a gente traz. É muito bom contar com os parceiros. Muito obrigado aí pela sua participação sempre. Isso é ótimo. A gente vem trabalhando aí semanalmente, trazendo assuntos, trazendo temas, né? Sempre ligados às organizações aí da sociedade civil, sempre ligado às organizações sociais. Bom dia, Ricardo, meu amigo aí de Belo Horizonte, sempre presente também, um empreendedor social. É muito bom ter vocês participando de temas aí importantes, né? A gente sempre trazendo algum tema para discutir, causar aí algum tipo de impacto social, impacto ambiental. Muito bom dia Diego, a todos que estão chegando para mais uma conversa, para mais um tema que a gente traz. Lembrando aí, né, as pessoas que às vezes não conseguem, né, pelo horário, dia da semana, horário, a participar, nossos vídeos, né, esses assuntos eles ficam gravados no IGTV, aqui do Instagram, e também no canal do YouTube, né? YouTube, canal do Biro Social, com todos esses temas que a gente vem traçando, colocando, que a respeito aí dos negócios de impacto social, ambiental, ligados na nossa vida, no cotidiano. Então é muito bom, grande prazer ter todos vocês. E a gente, no dia de hoje, vai falar o tema que nós trouxemos, né? Que é diversidade e discriminação, né? E o papel das organizações da sociedade civil diante desse tema. Bom dia, Fernanda, outra parceira nossa do Biro Social. Meu nome é Marcos Rocha, eu faço parte da equipe do Instituto Brasileiro de Negócios Sociais, o Biro Social, juntamente com a Fernanda Hortolã, o Diego Rocha e outros profissionais, Tiago Brito, no Sul. Nós levamos, né, fomentamos conhecimento, difundimos o conhecimento, o papel das organizações da sociedade civil, né, que causam impacto social, impacto ambiental. E o tema que nós trouxemos essa semana, como a gente não podia deixar de olhar para isso também, né? Como todo o Brasil, todo mundo está olhando para a questão da discriminação, da diversidade, né? Todos nós aí acordamos, né, na semana passada, nessa semana, com essas situações que vêm ocorrendo, né? Um homem negro é espancado até a morte por seguranças de um supermercado, no hipermercado, na véspera do Dia da Consciência Negra. Um dia de reflexão sobre a dívida histórica do Brasil com os negros, né? Um dia de luta pela inclusão social, de combate à discriminação. Esse dia ele amanheceu, né, sobre um impacto de imagens, né, que mostravam o espancamento até a morte de um homem negro. Foi agredido, né, por dois homens brancos, seguranças, de um supermercado lá do Sul, no Rio Grande do Sul. Em maio, se não me engano, foi maio de 2020, desse ano mesmo, né? Um outro caso de um norte-americano, né, negro, que foi asfixiado por um policial, né, por policiais, se não me engano, em Minneapolis, né? Lá nos Estados Unidos, o policial ficou durante vários minutos aí pressionando o pescoço com o joelho até a morte. Essas imagens foram chocantes nos Estados Unidos, no Brasil. A gente está tratando de contextos diferentes,
mais no Brasil e nos Estados Unidos, né? Embora a opressão racial seja muito presente nessas duas situações, nessas duas realidades. A gente finge, né, que é um problema só de outros lugares, né? Pelo menos é isso que é um sentimento, né? Um problema só da África do Sul, é um problema só dos Estados Unidos, né? Mas isso que aconteceu nos Estados Unidos e que aconteceu no Brasil está trazendo, fazendo o mundo, o Brasil, a refletir mais a respeito de como que estruturalmente, né, muitas pessoas, mesmo que não percebam, sabe, acabam apoiando de uma forma talvez inconsciente tudo que nós estamos vivenciando. Mas nós vamos falar aqui um pouco, né, sobre a importância da assistência social. Assistência social em prol das pessoas em vulnerabilidade. E o que isso pode trazer de mudanças na sociedade. O que isso pode trazer de redução da violência, redução da discriminação de todas as formas, tá? E para a gente falar um pouquinho disso, a gente tem que entender essas duas palavrinhas, né? Diversidade e discriminação, né? Que às vezes podem até ser confundidos um pouquinho, né? Essas discussões, né, sobre ideias da diversidade, da desigualdade, da diferença, já faz bastante tempo, né, que vem ganhando muito espaço, né, para discussão em todos os setores da sociedade. E é uma discussão necessária, é uma discussão muito importante, que tenta mostrar uma cultura que vai preservar, vai valorizar a igualdade de direitos. Para isso que serve essa discussão. Eu acho que a diversidade é uma condição para construir, para a construção, para a existência de uma sociedade. Toda a sociedade, né, todas as sociedades, elas são marcadas, são caracterizadas pela diversidade. Ainda que as pessoas sejam muito parecidas, né, as pessoas parecem muito umas com as outras, né, todas apresentam características únicas que fazem a diferenciação dos outros. Somos diferentes. E são diferenças de caráter cultural, de caráter físico, social, de gênero, faixa etária. Está sempre presente em todos os grupos humanos. E quando essas diferenças elas são respeitadas, elas abrem caminho para inclusão, para o respeito, para a vida democrática. Mas, né, quando essas diferenças elas são, vamos dizer assim, interpretadas de um modo que vão criar disparidade entre as pessoas, entre grupos, causando um desequilíbrio para aquele acesso dos direitos, né, garantia dos direitos que todos têm, o que acontece é estabelecimento de uma desigualdade. E a desigualdade pode produzir uma discriminação, uma exclusão, uma segregação, separação das pessoas de grupos, e aí que são considerados inferiores. A desigualdade pode causar essa discriminação. A diversidade, né, ela não representa um obstáculo para a gente falar em convivência social, muito pelo contrário, né? A diversidade ela abre novas possibilidades. Acho que ela enriquece, ela valoriza os diferentes grupos, as diferentes sociedades, né? Mas às vezes, muitas vezes, né, as diferenças são pretexto para criar as desigualdades que violam os direitos fundamentais, né? Desde aqueles atendimentos de necessidades básicas para uma vida digna, até acesso à justiça, por exemplo, né? Vou mencionar como exemplo a discriminação racial, étnico-racial, na verdade, né? Nós sabemos que muitos países, incluindo o Brasil,
as pessoas indígenas, as pessoas negras são discriminadas. Se não é pela lei, é por um preconceito que está assim historicamente enraizado. Essas pessoas têm seus direitos cerceados, vivem em constrangimento, são colocadas em situações de constrangimento, em posições de inferioridade. Mesmo que a discriminação, muitas vezes, acontece de uma forma camuflada, dissimulada, né? Mesmo assim, essas situações não deixam de gerar violência, humilhação. Na Declaração dos Direitos Humanos, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tem um artigo que diz o seguinte, eu vou ler para vocês aqui, ó. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, de cor, de sexo, de língua, religião, opinião política ou outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948. Quando a gente compreende a diversidade com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente pode perceber a sua importância em qualquer tipo de vida social. Isso demanda o respeito às diferenças entre os povos, os indivíduos, os grupos, e não de utilizar essas diferenças como um critério de exclusão social e política. A discriminação acaba por gerar violência. Muitas ações aí que são justificadas aí pelo ódio, pelo desprezo, não importa. As pessoas discriminadas, ainda que sejam iguais a todas as outras, são consideradas inferiores. Isso é uma realidade. E existem muitas manifestações explícitas e quase sempre violentas de discriminação que não se justificam. Claro que não. No Brasil, né, existem muitas manifestações violentas de homofobia contra negros e em especial a jovens, tá? Contra a segregação. Existe uma segregação social em espaços públicos, né, com indigentes, moradores de rua, pessoas pobres, em vulnerabilidade. Existe uma segregação social muito grande. Isso é discriminação e acontece com muita frequência e é muito preocupante. Muito preocupante. São exemplos de desrespeito que ferem os princípios básicos dos direitos humanos. São comportamentos pessoais, coletivos, inaceitáveis. Muitas vezes são comportamentos coletivos, tá? Inaceitáveis. Sem sombra de dúvida, né? Construção de uma sociedade livre de preconceito não é uma tarefa fácil. É uma tarefa árdua, é complexa, é difícil realmente, mas o que não justifica abrir mão dela, né? A gente não pode correr o risco de achar, né, como se o preconceito fosse uma mera decorrência aí da vida em sociedade. A gente não pode achar, de forma alguma, né? Olhar a diversidade não como um empecilho, um defeito, mas assim como uma parte da condição humana. É um fator assim de constituir grupos, agrupamentos, a diversidade. É uma frase muito interessante, é no complemento dos diferentes que nos fazemos humanos, né? Não existe sociedade sem diversidade, né? É uma condição, né, para a gente constituir uma organização social, humana, né? Para a gente adquirir um status de grupo, de identidade, né? A gente precisa ter essa diversidade. O preconceito não deve existir em qualquer segmento. Ricardo está colocando aqui, Ricardo Urso, sem sombra de dúvida. O
preconceito de forma alguma. E o papel das organizações da sociedade civil é justamente fomentar, estimular a assistência social em todas as formas, né? Assistência social dos direitos sociais a todas as pessoas em vulnerabilidade, mostrar, incentivar o respeito aos direitos sociais constitucionais. E aí a gente volta lá naquele nosso famoso artigo 6º da Constituição Federal dos direitos sociais, né? Que são direitos sociais, a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a previdência social, a segurança, assistência aos desamparados. Está escrito na Constituição Federal, está aí para a gente seguir. E a gente vai trazer, quando a gente traz alguns exemplos, né, em todas as nossas conversas, a gente traz alguns exemplos, alguns cases, né, de ações de governo, de instituições que promovem sempre a inclusão social, respeitam a diversidade e combatem a discriminação. Na realidade, toda organização social, organização da sociedade civil, tem esse propósito: incluir socialmente, respeitar a diversidade e combater a discriminação. Esse é o papel da organização social. E quando a gente fala em respeitar a diversidade, ensinar sobre a diversidade e combater a discriminação, nós temos que falar em educação, né? A educação é a base, né? Quando a gente começa com educação, nós transformamos o mundo, nós transformamos as pessoas de amanhã. E aí a gente vai trazer um exemplo, eu trouxe 2 exemplos só hoje. A gente vai trazer um exemplo na rede municipal de ensino de São Paulo, tá? É um exemplo da área do governo, rede municipal, né, da cidade de São Paulo, tá? Do município de São Paulo, através da Secretaria Municipal de Educação e da Coordenadoria dos Centros de Educação Unificados. O que foi feito? Foi criado isso já faz 5 anos, desde 2015, um projeto que chama Projeto Respeitar é Preciso. Desde 2015, foi implementado em toda a rede de ensino público de São Paulo. O que esse projeto faz? Ele compartilha orientações, traz assim subsídios, sugestões para o professor e para os alunos para implementar os direitos humanos nas escolas da rede pública de ensino. Interessante, ó. Chama Projeto Respeitar é Preciso. Na verdade é uma cartilha. Essa cartilha traz uma abordagem geral sobre a discriminação de todo tipo, qualquer tipo. Traz uma abordagem sobre o respeito ao outro, a si próprio, o convívio pacífico. E principalmente ela traz a valorização da diversidade. Essa cartilha, ela chama-se Diversidade e Discriminação, Educação em Direitos Humanos. E você pode fazer um download pela internet, tá? Você baixar pela internet essa cartilha, que deveria ser um exemplo a ser seguido por todas as escolas que tivesse esse projeto. Se a gente fizer uma continha, né? Eu estava verificando no INEP, existem 6 milhões de alunos matriculados nas escolas públicas, né, no ensino fundamental e médio, isso no país, 6 milhões de alunos. Existem mais de 9 milhões de alunos matriculados nas escolas particulares. Nós estamos falando de mais de 15 milhões de jovens e adolescentes na rede pública e particular de ensino. Vocês já imaginaram se esses mais de 15 milhões de jovens e adolescentes tivessem essa iniciativa, estivesse junto, né, daquela grade curricular, o que está acontecendo nas escolas municipais de São Paulo, esse projeto de inclusão, de respeito, né, à diversidade, olha como seria muito interessante, olha o impacto que isso iria causar para os jovens. São 15 milhões de jovens que iriam se transformar em adultos, provavelmente com essa consciência. Isso é fundamental, é um exemplo a ser seguido,
né? É fácil, não é complicado, muito fácil. Vou trazer um outro exemplo de olhar para a inclusão social, olhar para discriminação, combater a discriminação, de uma organização da sociedade civil do Rio de Janeiro. Chama-se Espetáculo. Espetáculo Escola de Arte e Tecnologia. Eu conheci, estive nessa organização, tivemos aí um trabalho bacana. A Espetáculo é uma associação que tem o intuito de auxiliar a região metropolitana do Rio de Janeiro e principalmente os jovens a enfrentarem dificuldades sociais, econômicas, a discriminação de todas as formas e trabalha diretamente com a diversidade. Olha que interessante. Ela foi fundada há mais de 20 anos. Acho que em 99 ela foi fundada por um cenógrafo chamado Gringo Cardia e pela atriz Marisa Hort. Até hoje a Marisa, ela trabalha ativamente nessa organização. Está localizado lá no Cais do Porto do Rio de Janeiro. E o que ela oferece, essa escola? Para que ela existe? Né? Ela oferece a formação e a inserção profissional para jovens de 17 a 21 anos que estudam ou já tenham se formado na rede pública de ensino e que morem em comunidades do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense e de São Gonçalo. Ela tem um propósito, uma missão de inserção desses jovens no mercado de trabalho. No mercado de trabalho de shows, eventos, cinema, TV, que, segundo eles, conseguiram mapear, é muito carente de mão de obra especializada. E eles trabalham com oficina de 10 meses de duração, sabe? Esses cursos, totalmente gratuitos. De segunda a sexta-feira, eu acho que no período da tarde, meio período. Quais cursos que eles oferecem? Olha que interessante, tudo ligado nessa área de eventos de TV. Adereços de cena, beleza, contra-regragem e camarim, fotografia, iluminação cênica, mídias sociais, montagem de cenários, vídeo e edição. E o mais importante, né, além de formar profissionais em todas essas áreas, o mais importante é que todas as oficinas técnicas, eles trabalham como prioridade a formação da cidadania, dos direitos e da diversidade. Essa é a missão. E eles atuam no Rio em aproximadamente 44, 45 comunidades do Rio de Janeiro. Nos últimos 2 anos formaram mais de 2.000 alunos formados e colocados no mercado de trabalho. Mercado de trabalho regional, e até estava na visita que eu fiz lá, eles estavam comentando, internacional, na Alemanha, nos Estados Unidos, os alunos acabaram indo trabalhar. Foram mais de 7.000 vagas de emprego nos últimos 5 anos. Olha que interessante o trabalho que eles fazem. E eles possuem lá um núcleo que chama-se Espetáculo Produções, é um núcleo de trabalho, que é um setor que cuida das parcerias, tá? Para empregar os jovens capacitados pela escola no mercado de trabalho. Olha que interessante o papel dessa organização da sociedade civil. Nós temos inúmeros exemplos. Se a gente fosse falar aqui, nós vamos falar de inúmeros exemplos. Na realidade, todas as organizações da sociedade civil que a gente vem trabalhando e vem auxiliando, elas trabalham com a inclusão social. Elas trabalham, com a diversidade. E com tudo isso acaba combatendo a discriminação. Já vimos muitos governos, já até também trabalhamos com governos que realmente são sérios, principalmente municipais, tá? São sérios. A gente vê muita coisa errada, né? A gente acaba vendo na mídia muita coisa errada, sem sombra de dúvida, né? Mas ainda existem muitos governos sérios, muitas pessoas sérias que estão fazendo um trabalho bacana. Como o município de São Paulo, tá? Como está fazendo o trabalho na Secretaria de Educação, que deveria ser seguido, replicado, né? Sem sombra de dúvida, para muitas outras pessoas, né? Preconceitos e discriminações sempre foram produzidos socialmente e historicamente.
qualquer natureza, né? Pode ser de natureza racial, física, linguística, religiosa, política, socioeconômica, de gênero, sempre constituem situações de humilhação, né? Que estão entre as relações, permeiam as relações, ainda que essas discriminações nem sempre sejam percebidas, nem sempre sejam identificadas. O nosso propósito, quando nós estamos falando sobre esse assunto e mostramos exemplos de ações e de projetos que estão acontecendo, é promover a construção de um olhar questionador para a sociedade atual, sabe? Substituir o incentivo ao individualismo, da competição, por uma formação em valores coletivos, vinculados sempre à ética, à cidadania, reconhecer, considerar os direitos de todos, olhando sempre para o coletivo, enxergando de forma crítica a cidade em que vivemos. Temos que trazer consciência. A Ana Paula aqui do Ana Viver com Propósito está comentando. Temos que trazer consciência, sim. Esse é o papel de todos nós, né? Buscar nas cidades, né, onde a gente vive, os sinais de inclusão social e lutar por ela, tá? Principalmente, olha, a gente tem que lutar pela inclusão social, principalmente quando a gente se depara com cenas de injustiça social, com cenas de discriminação. Então a gente, quando se depara com alguém fazendo uma inclusão social, ou num movimento, ou numa ação, ou num projeto, a gente tem que lutar por isso, sem sombra de dúvida, né? E vou terminar com uma frase que eu escutei de uma pensadora americana, não vou me lembrar o nome, tá? Que fala falando sobre o racismo, né? Que não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, né? Eu acho que, na verdade, não basta não fazer a discriminação de todas as formas, é preciso ser antidiscriminação. E eu acho que o papel das organizações da sociedade civil, da sociedade civil em si, é justamente esse. Trabalhar para a inclusão social, lutar contra toda e qualquer discriminação, ser antidiscriminação, né? Realmente falta bom senso ao ser humano em geral, né? Ricardo está colocando aqui, realmente, né? A gente precisa preservar a vida, trazer consciência, trazer esse bom senso, né, ao ser humano de volta. Esse é o papel das organizações da sociedade civil, sem sombra de dúvida, é o maior papel. Todas elas trabalham muito para isso. A gente poderia falar assim o dia todo sobre isso, trazer os exemplos e ver de que forma tantas outras entidades, instituições estão trazendo de benefício com relação à inclusão social. Quero agradecer a presença de vocês, aqui, do Diego, da Fernanda, da Ana, do Ricardo, da Silvia, inclusão social na escola, do Tiago Brito, de tantos amigos que estão aqui, passaram por aqui e estão fazendo parte desses movimentos nossos, né, que a gente está trazendo para despertar um pouquinho mesmo, despertar a consciência, despertar o assunto, despertar o interesse para a gente estar sempre trabalhando em prol dessa inclusão social. Ok, pessoal? Eu agradeço a presença de todos vocês, é uma grande honra, é um grande prazer mesmo a gente estar junto, tá trazendo esse assunto e compartilhando um pouquinho com vocês. Quem não pôde assistir, até indica aí para o amigo. Os vídeos estão no IGTV no Instagram, também estão aí no YouTube, no canal do Birô. Agradeço a atenção de todos vocês e a participação aqui, muito bacana a gente ver as pessoas postando, colocando e dando sua opinião. Muito obrigado a vocês, um grande beijo no coração
e até a próxima.